Santos irmãos, uma boa noite na paz do Senhor Jesus a todos. É com muito prazer que estamos aqui mais um dia para aprendermos da palavra de Deus. Amém? Hoje, de uma maneira um pouco diferente do habitual, ok? Como o pastor tinha anunciado domingo, na nossa live de domingo, pela manhã, infelizmente a gente teve um probleminha. Nós tivemos um probleminha, meus irmãos, com as instalações do bairro e anunciaram que nós não teríamos energia no nosso bairro no domingo. Acabou que teve energia, só que para evitar alguns transtornos, nós cancelamos aí, o pastor cancelou a live da Escola Bíblica de domingo e vamos fazê-la hoje, amém? Hoje, quinta-feira, para os nossos irmãos que ficaram aí estranharam a nossa ausência no domingo, então foi por conta disso. Mas hoje nós faremos a nossa live da Escola Bíblica Dominical, como está aí na descrição, a lição de número 10, rendendo graças ao Senhor. Mas juntamente com todos os irmãos, vamos louvar. Um dos hinos sugeridos aqui é o hino de número 107. Então, como é um hino bastante conhecido, vamos todos louvar ao Senhor com ele. Hino 107, queridos irmãos. No meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligados com a sua luz. Dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glórias a Deus, meus irmãos. Gostaria, por gentileza, que os nossos queridos que nos acompanham, que têm a sua revista, pegassem ela aí e abrissem na lição de número 10, a qual nós estaremos estudando hoje. A leitura que faremos é a leitura do Salmo 118, ok? Salmo 118.
do Salmo 118, aqui na revista, nós vamos ler o versículo de número 1, o versículo de número 2, o versículo de número 15, o versículo de número 22, o versículo de número 27, 28 e 29. Diz assim a leitura do texto: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei ao Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima das festas com cordas e levai até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Queridos, nós iremos dar início ao nosso estudo, mas antes temos um motivo de oração aqui. Ore pela proteção de Deus sobre seu povo no Brasil. Então vamos fazer esta oração, este pedido de oração. Também, logo em seguida, já estaremos dando início ao nosso estudo. Amém? Senhor, nós queremos nesse momento apresentar a nossa nação, queremos apresentar os nossos governantes, queremos apresentar os irmãos da nossa igreja, queremos apresentar os irmãos de nosso ministério e queremos também apresentar toda a igreja de Cristo no nosso país, pedindo para que as suas potentes mãos estejam estendidas sobre nós. Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus eterno e tremendo. Todo poder, Senhor, lhe foi dado nos céus e na terra. Então, esteja conosco, nos protegendo, nos livrando. Vai de encontro, meu Deus, a todos que estão enfermos, a todos que estão acamados, lhe concedendo vitória. A todos que estão, meu Deus, com enfermidade em sua alma, com medo, com temores, que o Senhor possa ser o nosso consolo nesta noite, nos ajudando e nos orientando. Também, meu Deus, apresentamos esse estudo que faremos agora. Que o Senhor possa estar entre a boca de quem ensina e os ouvidos de quem ouve nos seus lares, nos convencendo da verdade, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a introdução da nossa lição de hoje diz assim: o estudo de Salmo 118 destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos os seus maravilhosos feitos, ok? O Salmo 118, o qual nós estamos estudando hoje, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 4. A benignidade dura para sempre. A benignidade do Senhor dura para sempre. A segunda parte, do versículo 5 ao versículo 14. O Senhor está comigo, ou o Senhor está contigo. A terceira parte deste salmo está no versículo 15 ao versículo 24. Ele é a pedra angular. O Senhor é a pedra angular. E a última parte, a quarta parte, do versículo 25 ao versículo 29, é Ele quem nos faz prosperar. Amém? Então, mais uma vez, para os irmãos fixarem isso aqui nesta aula de hoje, do versículo 1 ao versículo 4 do Salmo 118, a benignidade do Senhor dura para sempre. Do versículo 5 ao 14, o Senhor está comigo. Do versículo 15 ao 24, Ele é a pedra angular. E do versículo 25 ao 29, Ele nos faz prosperar. Então esta é a divisão que temos no Salmo 118, o qual foi inspirado o nosso comentarista a escrever esta lição de número 10 com o título Rendendo Graças ao Senhor. E
No tópico 1, nós vamos começar a ler a introdução que diz assim: o Salmo 118 é um chamado para o louvor a Deus pela sua bondade e o seu socorro. Interessante o testemunho do salmista sobre o valor da confiança em Deus. Então, nesse ponto de partida aqui, nós veremos 3 pontos muito importantes que vai falar bastante sobre a confiança, sobre bondade de Deus, e a partir daqui para frente nós vamos ficar apaixonados ainda mais pelo Salmo 118. Que salmo tremendo, que salmo maravilhoso. Tópico 1, item 1. Parte integrante dos salmos do Hallel. Hallel significa louvor. Um grupo de salmos são identificados como salmos de Hallel. 113 ao 118, ok? São salmos de louvor, identificados como salmo Hallel. Os judeus identificavam o salmo 136 como o grande Hallel. Os Hallel eram recitados nos cultos da sinagoga e nas 3 festas de peregrinação: Páscoa, Pentecostes e Cabanas, além da festa de dedicação além das festas de dedicação no templo. Constituem os salmos de exaltação aos atributos de Deus e a sua obra salvadora. A Bíblia informa que Jesus, por ocasião da última ceia, juntamente com seus discípulos, cantaram um hino. Segundo a maioria dos comentaristas, tratavam-se de um Hallel, por meio do qual expressam a gratidão ao Senhor naquele momento. Então, meus irmãos, os salmos de número 113 ao número 118 têm este título porque eles eram salmos entoados nas sinagogas, ok? Eram salmos entoados na sinagoga. Porque a gente pode falar, mas todos os salmos não são louvores a Deus? Sim, todos os salmos são louvores a Deus. Porém, o salmo de 113 a 118 tem este nome porque eles eram citados, melhor dizendo, eles eram cantados nas ocasiões das festas na sinagoga, ok? E outras festas judias. Era muito cantado estes salmos. E alguns historiadores dizem, alguns outros até afirmam, né, que este Salmo 118 foi cantado na ocasião da festa da Páscoa e na ocasião ali do jantar onde Jesus fez a primeira Santa Ceia. Alguns historiadores dizem que este salmo foi cantado lá. Por isso que eu me apaixono cada vez mais por este salmo. Porque quando a gente começa a estudar sobre ele, a gente começa a entender a relevância que ele teve e a relevância que ele ainda tem nos nossos dias atuais. Então, Hallel, do Salmo 113 ao Salmo 118, eram salmos entoados nas sinagogas, nas festas das sinagogas, ok? Vamos para o número 1, o item 1, 2, que é o título. Segundo a Bíblia de Estudo Fé, o Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para sua composição. Por outro lado, ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro da Babilônia, a nação representada pelo orador, Davi, ok? Tinha sido severamente punida pelo pecado, cercado quase até a extinção pelas nações. Porém, o Senhor livrou o seu povo e a nação começou a se reconstruir conforme havia planejado, e louvá-lo por permitir que viessem. Por outro, esse salmo era uma cerimônia que celebrava uma vitória do rei na batalha. A ideia é a mesma dos salmos de Davi. O rei que representava toda a nação estivera em grande perigo, mas fora livrado da morte e fez um voto de cantar as grandes obras do Senhor. Então, meus irmãos, a primeira parte deste tópico vai nos mostrar que ele não tem título, ok? Era uma canção que não tinha título. Nós vemos em outros estudos aqui que fizemos, o nosso pastor,
ele enfatizar a questão do título dos salmos. Nós até em uma das primeiras aulas falamos sobre o Aleph, o Dalet, todos os significados, todas as músicas, todos os salmos em louvor a Deus tinham um título, porém este não tinha. Mas o contexto histórico dele é tremendo. Primeiro, porque ele se encaixa em algumas ocasiões bíblicas. Alguns historiadores dizem também que, como foi dito aqui na revista, mas só acrescentando, que após o povo voltar do cativeiro, após o povo reconstruir o templo, quando Esdras levanta o povo para ler a Torá, a lei do Senhor, eles também cantam este Salmo de número 118, como um símbolo de gratidão ao Deus tremendo, a um Deus de Israel que livrou seu povo do cativeiro e agora o trouxera de volta à sua terra. E também este tópico vai dizer que também era um salmo entoado pelos reis de Israel quando eles ganhavam uma batalha. Então, o mérito não era só do exército, o mérito não era só do seu rei, mas o mérito principal era porque Deus, ele é benigno e ele deu condições para que o seu povo fosse mais uma vez vitoriosos. Amém? Meus irmãos, lembrando que se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos podem fazer. A gente aqui, não sabendo responder talvez no momento, a gente vai procurar estudar para responder na próxima live. Nós vamos deixar anotado. Mas fiquem à vontade. Lembrando que é interessante os irmãos fazerem as perguntas referente àquilo que estamos estudando. Amém? Porque nós temos um tempo já que ele é um pouco escasso. Então é interessante que as perguntas, quando forem enviadas, não só nesta live, mas na live de domingo, da Escola Bíblica Dominical, sejam pertinentes ao estudo que estamos tratando no momento. Amém? Meus irmãos, vamos lá para o tópico 1, item 3. Os salmos que expressa gratidão. Percebemos ao longo dos versos que compõem o Salmo 118 que o salmista procurou expressar sua gratidão a Deus, rendendo a ele graças em decorrência da sua bondade, louvando a benignidade, ressaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus, bendizendo o fato de que Deus é aquele que fortalece. Ao agradecer e louvar o Senhor, o salmista expressa seu amor a Deus de forma pura, sem fingimento e desinteressado. A ação de graças acompanha o louvor. Pois quando alguém declara os atributos e obras de Deus, não pode deixar de ser agradecido por isso. O louvor conduz regularmente à ação de graças. Em tempos difíceis, é importante ser enfatizada a atitude de gratidão a Deus. Romanos 1:21 diz o texto que conheceram a Deus, mas não o glorificaram e nem lhe deram graças. Todo aquele que está em Cristo precisa ter uma contínua atitude de gratidão ao Senhor. O próprio Senhor Jesus expressou a sua gratidão em Mateus capítulo 11, versículo 25, e João capítulo 6, versículo 11, João capítulo 11, versículo 41. Então, meus irmãos, percebe que era um salmo, era uma canção, o qual Davi, o autor deste salmo, ele expressou este louvor em gratidão. Então a ideia deste salmo é ser grato. A ideia deste salmo é a ideia de ação de graça. Mas ação de graça àquele que concedeu a vitória, que é o nosso Senhor. E algo que é interessante aqui, veja bem, pois quando alguém declara os atributos e obras de Deus, não pode deixar de ser agradecido por isso. Ou seja, quem é grato a Deus, conhece o Deus que lhe deu vitória. Então, se ele conhece o Deus que lhe deu vitória, o salmista aqui, o comentarista, melhor dizendo, ele foi fantástico. Porque ele disse, pois quando alguém declara os atributos e obra de Deus, não
pode deixar de ser agradecido por tudo. Logo que a gente se lembra de Deus, se lembra da sua bondade, a gente se lembra, primeiro, que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus e os seus pecados. Segundo, se levantamos mais um dia, vivos, respirando, é porque Ele é bom, é porque Ele é benigno, e os atributos de Deus nos fazem sermos mais gratos a Ele por tudo quanto Ele tem feito. Então, quando nós falamos de Deus, declaramos os atributos de Deus, como estamos declarando aqui nesta lição, o atributo da sua bondade e da sua benignidade, não tem como, não tem condição da gente não louvar a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Percebe que isso aqui é tremendo? Um crente, uma pessoa salva em Cristo Jesus, ela é grata a Deus por tudo quanto Ele tem feito. E aí a nossa atitude precisa ser demonstrada em forma de gratidão em estilo de vida. A maneira que eu ando, a maneira que eu falo, a maneira que eu me porto, ela tem que ser uma maneira que expressa que eu sou um crente em Cristo, que eu conheço o atributo da bondade de Deus para com a minha pessoa, para com a salvação que foi realizada na cruz do Calvário, porque eu estou... Não é a mesma guerra que Davi pelejou, a mesma guerra que os homens de Deus da Bíblia pelejaram. Eu não vivi em cativeiro, mas eu vivo em um contexto de vida ao qual Deus está comigo todos os dias, ao qual Deus está comigo me dando livramento para a tua igreja, ao qual nós estamos vivendo um período muito turbulento na nossa nação, e mesmo assim o Senhor está conosco, o Senhor não tem nos abandonado, porque a sua benignidade, ela é para sempre. Então, quando a gente fala dos atributos de Deus, meus irmãos, não tem como a gente não louvar a Deus pelo que Ele é e ser agradecido por tudo quanto Ele tem feito. Que item tremendo foi esse? O item 1.3. Pois quando alguém declara os atributos e obras de Deus, não pode deixar de ser agradecido por isso. Amém? Vamos para o tópico 2, o caráter de Deus. Esse tópico aqui, meus irmãos, que tópico fantástico, que tópico incrível. Os irmãos vão perceber, pega a sua revista aí, você que não tem revista, acompanhe aqui pela leitura que eu vou fazer. O Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize sua gratidão ao Senhor em decorrência das características que compõem o seu caráter: bondade, benignidade e o Deus que escuta. Então nós vamos ver aqui 3 pontos: bondade, benignidade e o Deus que escuta. Primeiro, vamos para a sua bondade. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Se eu estivesse na igreja, dava até vontade de pedir para vocês repetirem isso. Louvai a Deus porque Ele é bom. Repete comigo. É porque isso aqui é tremendo demais, meus irmãos. Vamos lá. O primeiro motivo para louvar ao Senhor consiste no fato dele ser bom. O texto instiga os cantores a uma reflexão sobre um dos atributos morais de Deus. A bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Ao qualificá-lo como bom, informamo-nos que nele não há defeitos. Ele não age com perversidade. Nele há luz e não há trevas. Não há maldade. Enfim, tudo que provém de Deus é bom. Os seus caminhos, os seus decretos. Deus é bom em sua essência. Tony Evans escreveu sobre a bondade de Deus. Na verdade, a bondade de Deus pode ser definida como as perfeições coletivas de sua natureza e a benevolência de seus atos. Traduzindo isso para as palavras do Salmo 119, versículo 68. Tu és bom e fazes o bem. E uma explicação bastante simples. Deus é bom por natureza e bom no que faz. A minha bondade humana, Rodrigo falando, ela pode ser seletiva.
Em que sentido? Eu posso ser bom para um e mal para outros. O crente não nasceu para isso, mas há pessoas que agem desse jeito. Ela consegue mesclar seus atos de bondade. Ela é bom, ele é bom para certas ocasiões, ele é bom para certas pessoas e mal para outras. Mas diferente de nós, o caráter de Deus é bom. Ou seja, quando ele corrige, ele está agindo com bondade. Quando ele fala, ele está agindo com bondade. Quando ele cura, ele está agindo com bondade. Quando ele usa o pastor para nos exortar, ele está agindo com bondade. Ele, ao enviar Jesus para morrer, para perdoar o meu e o teu pecado e o nosso nome ser escrito no livro da vida, foi um ato de bondade. Toda a atitude de Deus revela a sua bondade. Em Deus não há variação. Deus não é mau. Deus é bom. Então a bondade, o caráter de Deus é um Deus benigno. Então toda atitude de Deus para com seu povo é uma atitude de bondade, porque o caráter de Deus é bom. Não é uma bondade seletiva, eu sou bom para alguns e ruim para outros. Não. Como o caráter e a essência de Deus é bondade, ele é bom para todos e em toda atitude de Deus há bondade. Percebe como isso é tremendo? Primeiro, ele é bom. Por isso que o texto fala, ele é bom. Depois nós vamos ver o que é a benignidade. Então, bondade é o caráter de Deus. A bondade é tudo de bom. O que Deus faz tem bondade. E a benignidade? Vamos lá. 2, item 2. O salmista inicia e termina anunciando, porque a sua benignidade é para sempre. Trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus. Assim, são encontradas em diferentes versões da Bíblia algumas dessas características: amor, graça, misericórdia. Segundo Strong, o texto clássico para se compreender o significado e importância desta palavra é o Salmo 136, aonde ela é usada 26 vezes para proclamar que Deus é bom e o amor de Deus são eternos. Trata-se de um tema tão relevante que a mensagem de restauração do povo de Deus, que havia sido levado para o cativeiro babilônico, contém o conteúdo do hino que será entoado. Louvai o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Ele faz uma referência ao Salmo 136, né? Eu me lembro de muitas das vezes no culto, o pastor ler este salmo e a gente sempre repetia, né? Os irmãos da igreja repetiam, porque a sua benignidade é para sempre. E aquele salmo grandão, né? E às vezes as pessoas não davam valor para isso, mas isso tem um valor tremendo, porque toda vez que fala de benignidade, está falando da ação de Deus. O caráter de Deus é bom, ok? Deus é bom, afirmou, ponto final. Então isso não é uma redundância ao dizer Deus é bom e a sua benignidade é para sempre. Não é redundância, porque o caráter de Deus é bom e a sua benignidade é a ação de Deus direta. Ok? Então o caráter de Deus é bom e a sua benignidade são os seus atos de bondade. Ou seja, Deus é bom, caráter, e os seus atos de bondade são para sempre. Percebe que coisa tremenda e maravilhosa? Deus, ele é bom, o seu caráter é bom, ele não é mau, tudo que ele fez foi perfeito porque ele é bom, tudo que ele criou foi perfeito, o homem corrompeu, o inimigo corrompeu, e Deus é bom no seu caráter,
e as suas atitudes de benignidade são para sempre. Ou seja, Deus ele tem caráter de bondade, ele é bom, e as suas atitudes de bondade são para sempre. Percebe como isso é tremendo? Então, hoje você está entendendo isso. Deus ele é bom no seu caráter, e as suas atitudes de benignidade são para sempre. Ok? Exatamente o que o nosso pastor falou, tudo que Deus fez é bom. Então, tudo que Deus fez revela a sua benignidade. Ele é bom, tem uma frase que virou um jargão, né, entre algumas pessoas. Deus é bom, a outra pessoa fala o tempo todo. E é um jargão interessante e verdadeiro. Por quê? Nós poderíamos até completar com a aula de hoje. Olha que tremendo. O caráter de Deus é bom, meu irmão. Aí alguém vai levantar e vai dizer, sim, e a benignidade dele, os seus atos de bondade são para sempre. Percebe? Que Deus nos conhecendo, Deus conhecendo a nossa essência, Deus conhecendo a nossa estrutura, toda atitude que Ele terá para tratar conosco, para falar conosco, os caminhos que Deus trilhou para nós são caminhos de benignidade, porque a benignidade do Senhor é para sempre. Amém? Então, caráter fala de bondade, benignidade fala das atitudes de bondade do nosso Deus. Vamos agora para o 2, 3 aqui. O Senhor é aquele que escuta. O salmista, após ressaltar a bondade e a benignidade do Senhor por intermédio do louvor, testifica que tais aspectos do caráter de Deus se tornarão evidentes também quando invocou a Deus e foi socorrido. Muito interessante refletirmos em 2 textos do Evangelho registrados que registram as palavras de Jesus sobre a oração, apresentando os contrastes entre caráter do homem e caráter de Deus. Mateus 7:11 e Lucas 18:6-8. Podemos clamar com confiança e perseverança, pois Deus, o nosso Pai, não é mau e nem injusto. Eu quero ler com vocês aí, por favor, quem tem Bíblia do teu lado, pega ela aí, juntamente comigo, abra, por favor. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos é Mateus. Vamos lá, para Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Vamos lá. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo que pede recebe, quem busca acha, e o que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo os maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ou seja, mais uma vez, a bondade e a benignidade do Senhor sendo mostradas através do sentido dele escutar. Porque o autor está falando aqui que o Senhor é aquele que escuta. Então ele escuta a nossa oração e ele age como um pai. E o que é interessante aqui é que Jesus falou, se vós, ou seja, nós somos maus. Ele está dizendo isso. Se vós, sendo maus como dizemos em aulas passadas, pelo pecado que habita em nós, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu, que é bom por natureza, que é bom de caráter e que revela a sua bondade e a sua benignidade nos seus atos. Então esse Deus benigno é o Deus que nos ouve. É o Deus que está conosco. E a gente conhecendo essa característica de Deus, obviamente que quando orarmos, se a nossa oração estiver dentro dos padrões daquilo que Deus já estabeleceu para nossas vidas, com certeza Ele irá nos responder, com certeza Ele irá nos ouvir, com certeza Ele nos dará a vitória
por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Estamos chegando no finalzinho da nossa aula de hoje da EBD. Vamos para o tópico 3, para nós finalizarmos, né? Tópico 3 é falar do agir de Deus. Aquele que concede a luz, aquele que dá força, e ele também é a pedra angular. Vamos ler. No tópico anterior, ressaltamos a benignidade e a bondade de Deus, relatadas no Salmo 118. Destacamos que o nosso Deus é aquele que nos escuta em continuidade. Vemos em outros trechos a profundidade do agir de Deus em prol do ser humano e tomamos consciência do quão maravilhoso é a ação de Deus. Ou seja, nós entendemos que a ação de Deus ela é cheia de benignidade, porque o caráter dele é um caráter de bondade. Amém? Aquele que concede a luz. 3, 1. O verso 27 testifica que o Senhor nos deu a luz. Outras versões registram que ele nos dá a sua luz, ou ele é a nossa luz. O termo luz no hebraico indica, entre outras ideias, iluminar, brilhar, ser iluminado. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, encontramos que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As trevas causadas pelo pecado, que obscurece a mente das pessoas e afeta todas as áreas da vida. Mas a luz de Deus raiou, sua maravilhosa luz, o admirável luz. Champlain, ele nos deu a luz, fazendo seu rosto brilhar sobre nós. Os Salmos 31, versículo 16, 67, o 80, o Salmo 119, nós vamos ler daqui a pouco, tá bom? O rosto brilhante representa a bênção divina, pois aquele que vê o rosto do Senhor é automaticamente abençoado por ele. Amém? Vamos ler aqui o salmo que eu separei aqui, meus irmãos, para nós, que é o Salmo de número 31, versículo 16. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por tua bondade. Ou seja, nós entendemos que esse aspecto aqui que o comentarista colocou, que ele nos concede a luz, ele deixa um texto que é fantástico, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que é um versículo que até muitos de nós conhecemos de cor, que vai dizer que nós não éramos povo e que agora somos povo, que nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. E o Salmo começa dizendo que Deus, através de Jesus Cristo, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então perceba que, fazendo um atrelado lá para o tópico 2, a bondade de Deus, por ele ser bom, e as suas atitudes benignas, entregou Jesus, que é a luz do mundo. A luz do mundo raiou em nós que estávamos em trevas, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque nós estávamos em trevas, mas quando nós experimentamos o sentimento que há em Cristo Jesus, nós experimentamos a vida. Nós experimentamos a luz de Deus que foi enviada sobre esta terra. A luz de Deus que mostrou os nossos pecados, as nossas impurezas. A luz de Deus que mostrou o nosso estado caído, nosso estado caótico. E que nos transportou das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Então esta luz de Jesus é uma luz muito tremenda. E todos aqueles que se aproximam de Deus percebem quem Ele é de verdade. Entendem a sua natureza pecaminosa. Por quê? Porque Jesus é luz. Os irmãos lembram muito bem da conversa de Jesus com Nicodemos, em João capítulo 3. O que Jesus disse para Nicodemos? Sabe por que eles odeiam o Filho do Homem? Porque eles estão em trevas. Quando eles se aproximam do Filho do Homem,
Vocês lembram que Jesus disse para Nicodemos? As obras dele são manifestas, porque a luz de Jesus é muito grande. E essa luz foi tão poderosa na nossa vida, nós que estamos aqui estudando, que ela transpassou o nosso pecado. E ela nos transportou. Ela nos transportou, é justamente que o supertenente Roberval colocou. Ela nos tirou da escuridão e, como Pedro disse, nos transportou. Esta palavra transportou não é a mesma coisa de ir andando. O sentido da palavra transportar é um rapto, é algo muito rápido, é algo muito tremendo, é algo poderoso. Não é simplesmente andando, é com muita velocidade, com muita violência, que nós fomos tirados das trevas e transportados, transladados para o reino de luz de Jesus. Que coisa tremenda! Então nós estamos num reino de luz, num reino onde há clareza, num reino onde há perdão de pecados, num reino onde não existe pecado encoberto. Porque a maravilhosa luz de Deus, ela raia e ela mostra tudo. E quão maravilhoso é quando esta luz de Deus, ela é iluminada para a igreja e nós vemos as boas obras daquele povo. Que coisa tremenda. Isso também nos dá um alerta. Qual o alerta? De que aonde há luz, não há espaço para trevas. E se tem coisa errada, quando Jesus iluminar, as coisas que estão erradas vão ser mostradas. Então, por isso que nós devemos deixar de lado tudo o que nós fazíamos, porque nós somos transportados, não fazemos mais parte do reino que outrora nós estávamos. Glórias a Deus. Vamos por 3:2. Aquele que dá força. Ele dá luz, ele nos ilumina e agora ele dá força. No verso 14, o salmista declara que o Senhor é sua força. Você pode declarar aí na tua casa hoje que o Senhor é tua força? Eu declaro aqui da minha casa, junto com a minha esposa, que o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Segundo alguns comentaristas, este versículo é a citação do cântico de vitória verbalizado por Moisés após a travessia do Mar Vermelho. Ou seja, alguns historiadores dizem que Davi faz um apanhado do louvor que Moisés, junto com seu povo, adorou a Deus após eles atravessarem o Mar Vermelho. Porque, veja bem, a luz, ela mostra o caminho. Jesus mostra o caminho. A luz lembra de caminho. Ok? E a força lembra que nós devemos ser fortes neste caminho que Deus nos deu. Então veja, o salmista certamente, tendo conhecimento desta passagem, percebeu que somente pela força do Senhor o povo de Israel pôde escapar das mãos dos egípcios. Nessa reflexão, entendeu que as batalhas somente são vencidas em decorrência do Senhor fortalecer os seus filhos. Quando procuramos nos fortalecer em Deus, indubitavelmente seremos vitoriosos diante dos dardos e das armadilhas que são preparadas para a nossa destruição. Neste caminho que o Senhor iluminou para nós, parece que eu vejo aqui, meus irmãos, com esse comentário, o Mar Vermelho se abrindo, o caminho para o povo passar, o povo indo pelaquele caminho, e logo atrás, Faraó com seus soldados perseguindo o povo hebreu. E era um caminho difícil, imagino eu que era um caminho complicado, imagino eu que por mais que tenha sido tremendo o que aconteceu, eu mesmo ficaria com medo, gente. O Mar Vermelho naquela época era algo terrível, eu vendo uma parede de água de um lado, parede de água do outro, o Moisés falando, vai meus filhos, vamos meus filhos, e atrás o Faraó vindo. E quando eles atravessaram o Mar Vermelho, que o mar se fechou, Davi vai dizer que eles cantaram o Salmo 118, fazendo evidência de que o Senhor era a força deles.
Então, nesta noite, se você chegou até aqui, sabe por que que é? Porque o Senhor, Ele é a tua força, aleluias. Porque o Senhor te trouxe até aqui, mesmo com tantas batalhas, mesmo com tantas adversidades, mesmo com tanta perda, com tanto luto, mesmo nesse momento difícil que estamos passando, o Senhor abriu o mar para nós, o Senhor iluminou o nosso caminho, e quando a gente chegar no final dele, a gente vai adorar a Deus, porque quem nos deu força a atravessar foi Ele, aleluias. Meu Deus do céu, deixou de ser aula e virou culto aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Quantas adversidades nós nos enfrentamos nesse caminho, quantas lutas nós não enfrentamos nesse caminho, mas fique tranquilo, foi o caminho que o Senhor te colocou, então Ele lhe dará força, Ele lhe dará o ânimo, Ele lhe dará o vigor, levante a cabeça, porque Ele é a nossa força, como diz o pastor, é Ele quem nos fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Oh Deus tremendo e maravilhoso! Fique tranquilo, no final desta batalha o Senhor será a tua força. Fique tranquilo que quando esta adversidade passar, o Senhor será a tua força. Fique tranquilo, porque Ele não apenas será, mas Ele está sendo a tua força. Ele está sendo o seu vigor, Ele está sendo o teu ânimo. Se levante e fique em pé, porque o Senhor lhe fortalece nesta noite. Para terminarmos, senão a gente fica aqui nesse tópico, meu Deus do céu. O salmista declara no verso 22 que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. A pedra de esquina ou pedra angular é a que une duas pedras de um edifício. A pedra angular também se refere à pedra mais importante. A pedra mais importante do remate, a pedra-chave. No tempo da composição do Salmo, conforme vários comentaristas, o salmista está se referindo a Israel, perseguido e desprezado. Porém, como encontramos no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus cita este verso explicando a si. Os apóstolos Pedro e Paulo identificaram Cristo como a pedra principal. Meus irmãos, Jesus, ele fazendo uso do Salmo 118, ele disse que ele é a pedra de esquina. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo também testificaram que ele é a verdadeira pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. A pedra angular. A pedra angular é isso aqui, ó. Era a pedra que dava ângulo. Era como se fosse o nosso esquadro. É a pedra de equilíbrio. É a pedra que dá sustento. É a pedra que não deixava as edificações antigas caírem. Era a principal pedra. A pedra que dava ângulo. A pedra que dava não só suporte, mas que dava o ângulo para a obra. Era a pedra que era feita para medir a obra. Esta obra está na posição correta. Esta obra está equilibrada, porque aqui tem uma pedra angular. Ou seja, Jesus está dizendo, Ele é a pedra angular da nossa vida. Ele é quem dá o sustento para nós. É Ele que não deixa nos andar em caminhos tortuosos. Olha o que o pastor escreveu, que maravilhoso. Esquina é uma referência, quando somos desprezados, o Senhor nos coloca como referência. É verdade. Porque, veja que o salmista também diz aqui, antes de ser um salmo messiânico, é um salmo para a nação de Israel, porque a nação de Israel foi levada para o Egito, a nação de Israel foi levada para o Egito, não, para a Babilônia, no cativeiro, depois foi viver cativeiro com medos e persas, 70 anos de cativeiro, e depois voltaram para o seu lar. Por quê? Porque Israel era a nação santa, escolhida do Senhor. Era a nação desprezada, mas era a nação escolhida, assim como nós, Igreja de Cristo. Como o pastor sabiamente colocou ali. Como a igreja tem sido desprezada nesses dias. Estão tentando calar a igreja, mas a igreja ainda é referência. Sabe por quê? Porque quem edificou a igreja foi Jesus. A principal pedra angular. Aleluias.
a principal pedra angular. E esta pedra, olha como isso aqui é tremendo. A pedra angular, que é Jesus, olhou para Pedro, que significa pequena pedra, e disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele olhou para Pedro e falou: tu é pequena pedra. Aí ele fala sobre esta pedra, ele está se referindo a ele, a pedra angular. Ele olhou para Pedro e falou: tu és Pedro, você vai ser líder da igreja. Mas por quê? Porque sobre esta pedra que sou eu, a igreja será edificada. E ele fala: a minha igreja, e as portas do inferno não se prevalecerão contra ela. Foi o Senhor que edificou a igreja e nós fazemos parte desta igreja. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra de esquina. Aleluias! Gostaria de ler a conclusão aqui com os meus irmãos, para nós finalizarmos. O Salmo 118 instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão a Deus, a reconhecer a bondade de Deus, a sua benignidade. Ele é digno de ser adorado, não somente pelos seus benefícios, mas pela sua natureza. Olha que jeito maravilhoso de terminar isso aqui. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, não pelos benefícios, não pelas bênçãos, não pelos milagres. Nós louvamos, não é só por isso que nós somos motivados. O principal motivo é a natureza de Deus. Nós servimos a Deus porque Ele é Deus. Nós servimos a Deus porque Ele entregou Jesus. E nós servimos a Deus porque Jesus, ao se entregar ao Pai, Ele entregou o Espírito Santo que habita no meu e no seu coração. Então essa é a maior bênção que temos, a maior bênção da igreja. O maior presente que Deus nos entregou é o Espírito Santo habitar no nosso coração e nós sentirmos a sua graça, sentimos a sua glória, sentimos alegria no Espírito. É a gente sair na rua enfrentando dias difíceis, enfrentando momentos difíceis no trabalho, mas nós saímos de lá regozijando, alegres, felizes, porque a nossa alegria, o nosso motivo de adoração, como foi ensinado aqui nesta lição, não é os benefícios que nós temos, mas é porque nós servimos a um Deus poderoso. É por Ele que nós louvamos. Nós aprendemos hoje que nós louvamos por Deus, por quem Ele é, pelo seu caráter, pela sua essência, não porque Ele pode nos dar. As bênçãos são passageiras. O carro que Ele dá é passageiro, a casa que Ele dá é passageira, os filhos que nós temos, eles vão crescer, são passageiros. Mas a glória, a presença de Deus, ela é eterna, porque nós sentiremos a glória do Senhor aqui e sentiremos a glória do Senhor na eternidade. Porque dele e por Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Amém, por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ler mais uma vez a conclusão para nós fazermos esta oração. O Salmo 118 instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão a Deus. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus, meus irmãos. Adore a Deus em gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. A reconhecermos a bondade de Deus e a sua benignidade. Ele é digno de ser adorado, não somente pelos seus benefícios, mas pela sua natureza. Louvado e enaltecido seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que ainda estamos na live, mas se prepare, meus irmãos, porque nós vamos louvar a Deus por quem Ele é. Viu? Quando nós nos reunirmos mais uma vez no templo para adorar a Deus, nós adoraremos a Deus porque Ele é poderoso, pela sua natureza, pela sua essência, pelo que Ele é. Amém, meus irmãos? Louvado e enaltecido seja o nome do Senhor. Quero agradecer aqui a liderança da EBD, juntamente com o nosso pastor, por ter nos concedido a oportunidade de poder estar ministrando a aula de hoje.
este salmo tremendo, este salmo maravilhoso. Que Deus abençoe a todos os irmãos por este tempo que passamos juntos. Amém? Não se esqueçam que a programação continua. Sábado a nossa Santa Ceia é online. Amém, meus irmãos? Às 19h30. Desta vez, como o pastor falou, é necessário que você monte o seu kit em casa, que você compre uma bisnaguinha, que você compre o seu pão e o seu suco de uva, amém? Você vai montar o seu kitzinho na sua casa e na hora da live o pastor vai estar orando. E ali naquele momento, o kit que você montou vai representar o corpo e o sangue do nosso Senhor que foi vertido na cruz do Calvário. Então, sábado, meus irmãos, não percam a nossa Santa Ceia online, mas nós estaremos juntos no mesmo Espírito, relembrando e festejando o que o Senhor Jesus fez por nós. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Vamos fazer uma oração neste momento para finalizarmos esta live de estudo. E lembrando, a nossa próxima programação, sábado, culto de Santa Ceia do Senhor, às 19h30. Senhor, nós queremos louvar a Ti, porque o Senhor é bom e porque a sua benignidade é para sempre. Nós queremos louvar a Ti, porque o Senhor é um Deus que nos ouve. Nós queremos fazer menção do Salmo de número 118 e dizer nesta oração que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso sustento. Nesta oração, Pai, não quero pedir bens materiais, não quero pedir, Pai, o que se passa nesta terra, mas quero pedir para mim e para todos aqueles que acompanharam mais da Tua presença, mais da Tua glória, mais do Teu amor, mais da Tua bondade, mais da Tua natureza divina. Jesus, assim como o Senhor orou no livro de João, pedindo para o Pai, faça nesta oração, neste momento, como o Senhor pediu naquele momento no capítulo 20, que se nós estivéssemos em Ti, e se Tu, meu Deus, estivesse em nós, meu Senhor e Salvador, nós poderíamos pedir o que quiser e nos seria feito. Então que a Tua igreja, que o Teu povo no Teu lar, nesse momento, possa sentir a Tua presença e possa acontecer como o Senhor Jesus falou, que assim como o Senhor Jesus e Deus eram um, que nós possamos ser um com Deus através do Espírito Santo. Aleluia, Jesus, nós Te louvamos nesta noite e Te agradecemos por todos os Seus benefícios e pela Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Deus, irmãos, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Fique com Deus, em nome de Jesus.